Eita, glória a Deus. Meu irmão, não sei você, mas eu vim pronto para rodar no manto nesse lugar, hein? Eita, glória a Deus. Aproveitar que é o último culto, a gente faz uma vigília logo. O povo para gostar de uma vigília, né? Meu Deus do céu. Mas vai dar certo no nome de Jesus. Nós estamos na série. Qual o nome da série? Tem 10 pessoas que se lembram o nome da série. 10. Um ensaio agora foi mais ou menos. Mas se falar nessa força aí não vai transformar de jeito nenhum, irmão. Vamos de novo? Qual o nome da série? Aí sim. Aí, meu irmão, o inferno começa a tremer. Aleluia. Porque a primeira coisa que o Senhor quer fazer na sua vida é que você tenha a convicção daquilo que Ele te prometeu. E a convicção passa pelo crivo da nossa fala. A gente pode ainda não estar vivendo, mas eu estou convicto. Pode ainda não estar acontecendo, mas eu estou falando com a autoridade daquilo que o Senhor vai fazer, amém? E nós estamos na quinta parte, glória a Deus. Quem é que se lembra da série Maturidade, que teve no mínimo umas 12 partes? Eu acho que a gente vai chegar lá. Quantos estão crendo junto comigo? Então a gente vai celebrar no Réveillon, no final dessa série aqui, irmãos, pode ter certeza. A gente vai estar lá no Réveillon e prepare-se que esse Réveillon desse ano é forte, tá? Prepare que vai ser forte. Não falarei mais nada sobre isso. Aguarde informações. Vai ser forte. A gente vai estar lá, irmãos, ainda. Pastor Renan bradando lá sobre mente renovada. Quando Deus quer falar muito tempo sobre algo, é sinal que Ele está precisando que mude dentro da igreja. Você não concorda comigo? Que quando está repetindo muitas vezes a mesma coisa, é sinal que a gente está com teimosia. Porque você já viu uma criança teimosa que você tem que falar umas 10 vezes? Ah, não, vocês não chegaram na igreja ainda não. Não sei o que está acontecendo, ficou todo mundo em silêncio de repente. Porque já está na quinta parte, vamos falar assim, Senhor, eu já quero entender rápido. Já quero entender rápido, não vou andar nessa teimosia. Nós estamos na quinta semana falando sobre mente renovada, vida transformada. E aí os nossos pastores Arthur e Renan pregaram na semana passada falando sobre a vida de Moisés. E a vida de Moisés, eu vou resumir aqui rapidamente o que eles ministraram. Passou por 3 ciclos de quantos anos? Aí sim, agora eu gostei, hein? Que lembraram forte, né, Arthur, agora. Foram 3 ciclos de 40 anos. No primeiro ciclo de 40 anos, o vaso lá, Moisés, ele estava em um palácio. Amém? E nesse palácio ele estava lá, recebendo da cultura lá de Faraó, vivendo todas aquelas coisas. Mas Deus começou a mudar a vida de Moisés. E o chamou para uma nova estação. Só que essa segunda estação, ele sai de um palácio e vai para um deserto. Aí você vai assim, pastor, eu pensava que com Deus era de glória em glória. Sim. Do palácio e para um resort. Ia para um outro nível, como o pessoal gosta de falar assim, um outro patamar. Aleluia. Mas só que o que define o nível da sua vida não é o lugar onde você frequenta, mas é quem está com você nos lugares que você frequenta. Porque o Senhor queria ensinar para Moisés que a vida dele exterior poderia ser um palácio. Mas o que Deus queria transformar primeiro em excelência é quem ele era por dentro. Porque viver aparentemente em um palácio não muda a vida de ninguém. Então Deus tira ele do palácio e coloca ele 40 anos em um deserto.
E por que o Senhor colocou ele 40 anos em um deserto? Porque Deus tinha ainda um novo ciclo para ele. Porque no terceiro ciclo da vida de Moisés, ele agora vai conduzir o povo no deserto. Porque todo lugar que você vence, você ganha autoridade. Ele não poderia conduzir ninguém no deserto sem antes vencer no deserto. Então, você já pode começar a pensar aí, por que Deus ainda não te livrou de alguns desertos? Porque antes de te tirar do deserto, Ele vai te encher de autoridade nesse lugar. Porque tudo aquilo que você vence, você ganha autoridade no Senhor, para poder ministrar a outras pessoas, porque não tem como cuidar de ninguém sem antes ter vencido naquele lugar. Então você começa a entender por que você passou por algumas coisas. Porque você passou por aquele deserto, porque Deus já visitou o seu futuro, e tem gente te aguardando lá na frente, tem gente aguardando o seu testemunho, tem gente aguardando você crescer, para que você seja uma fonte de transformação, tem gente aguardando o seu testemunho começar a ser contado nos seus lábios, para que o seu testemunho seja uma fonte de salvação. Então Deus não vai te tirar antes da hora. Porque antes de tirar você do deserto, Ele vai transformar quem você é no deserto. Aleluia. E foi isso que a gente aprendeu aqui. O Senhor transicionou a mentalidade de Moisés. Agora, Moisés precisa tirar o povo do Egito. Mas uma coisa que você precisa entender, o nome da série é Vida Transformada, não Vida Melhorada. Algumas pessoas já receberam aqui. Eu vou para esse lado aqui, que o pessoal aqui está mais animado. Vamos lá. Vocês não estão mais animados? Olha aí, ó. O nome da série não é Vida Melhorada. O nome da série é Vida Transformada. Isso significa que Deus não vai executar a obra dele pela metade. Entrou na faculdade, mas saiu no terceiro período, por quê? O Senhor te mostrou uma bandeira, você entrou para fazer o curso de idioma, desistiu por quê? Ah, mas eu vou começar a revelar aqui agora. Vou começar a chamar pelo nome agora, irmão. Não tem esse negócio de vida melhorada. Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Você já viu por acaso Deus curar um cego e deixar ele míope? Tem que passar lá na ótica, né? Inclusive eu fui lá essa semana e descobri que estava brabo para mim. O vaso lá ficou mudando as lentes. Eu falei assim, é com essa aí que eu enxergo. Ele, pois é, seu óculos não é com essa lente. Eu falei, sabia que tinha algum problema. Essa miopia, esse estigmatismo, sai, em nome de Jesus. Mas quando Deus transforma alguém, não faz isso. Deus não vai falar assim, chegar para o cego, cura ele, agora toma esse óculos para você usar. Não. O Senhor não chegou para um aleijado e falou assim, levanta-te e tome essas muletas e anda. Alguém viu esse milagre? Na Bíblia? Porque na minha não está escrito. Então por que você acha que Deus vai fazer a sua vida e o que Ele está transformando ficar pela metade? Só foi eu tirar os óculos, está todo mundo duplicado. É bom que aumentou o número de pessoas aqui na igreja.
Aleluia. Mas vou voltar para a realidade aqui que é melhor. Preciso conhecer o rosto de quem está aqui. Então Deus, Ele não faz nada assim, irmãos, para provocar uma melhoria. O que Deus vai fazer na sua vida é uma transformação. Isso implica que Deus não quer que você fique no meio do caminho do milagre. Aleluia. Entrou para a igreja, mas ainda não abandonou alguns hábitos. Isso significa que a transformação ficou pela... Mas o que Deus quer fazer é uma vida transformada. Vira para a pessoa que está do seu lado e celebra ela dizendo assim: hoje, a sua vida vai ser transformada. Nunca mais você vai ver milagres pela metade na sua casa. Nunca mais as transformações ficarão pelo meio do caminho. Hoje, a partir de hoje, o nível de vida que nós iremos viver, a boa obra que o Senhor começou, Ele vai completar. E nós permaneceremos fiéis até a obra ficar completa. Aleluia! Você está comigo? Só que o que Faraó vai acabar fazendo com Moisés e o povo? Moisés vai decidir tirar o povo de dentro do Egito. Porém, Faraó vai começar a fazer algumas propostas. Entenda uma coisa: Faraó representa Satanás. Faraó, ele tem a figura do diabo. E Satanás faz a mesma coisa até hoje. Todas as vezes em que alguém se dispõe a ter a sua vida transformada, o diabo começa a fazer ofertas. Ofertas para quê? Porque o diabo, ele quer assim: pode até entrar para a igreja, mas eu vou deixar algumas marcas nele ainda, eu vou deixar algumas dependências nele ainda, eu ainda vou deixar algumas coisas na mente dele ainda, para provocar nele um sofrimento, que ele ainda não entende que o Senhor já livrou ele. Então, enquanto ele está preso a mim, eu vou conseguir manipular ele. Aleluia. E sendo que, nós vamos ver agora o texto, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em Êxodo, no capítulo 8, no verso 25. Nós vamos começar a ler uma sequência de 4 propostas que Faraó vai fazer para não tirar o povo do Egito. Vocês estão comigo? Todo mundo já achou? E diz assim, Êxodo 8, 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: venham oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Olha só o que Faraó está oferecendo aqui para Moisés. Tá bem. Você quer obedecer a Deus? Quer deixar Deus fazer alguma coisa na sua vida? Beleza. Vai lá. Adora. Adora a Deus. Frequenta a igreja. Vai para os cultos. Mas continua com o pé no mundo. Porque o que o Egito representa? O mundo. E o que Faraó está dizendo? Pode ir lá. Vai domingo no culto, mas no meio da semana continua frequentando o barzinho. Vai para a igreja, mas continua na vida de fornicação. Mas eu vou falar, irmão. Vou falar. Eu não vou segurar nada. A gente já passou de 8 horas da noite. Agora não vou segurar mais nada, vou prender mais nada, vou liberar tudo. Vai lá. Entra para a igreja, mas fica em joguinho. Tem gente, irmãos, que é tipo Noé. Gosta de todos os bichos.
E do nada, uma paixão pelo tigre que só o sangue de Jesus. Varão Noé, né? Varão Noé. Aleluia. Mas você não é Noé não, tá? Vai lá. Frequenta a igreja, mas continua com as amizades mundanas. Vai lá. Frequenta a igreja, mas continua falando palavrão. Vai lá. Frequenta a igreja, mas continua indo no pagodinho. Vai lá, frequenta a igreja. O que tem no showzinho ali de vez em quando? Vai lá, frequenta a igreja e continua vivendo um jugo desigual. Ah, não, pastor, que eu vou trazer o meu namorado para a igreja para Deus converter. É você que vai acabar no Egito. Você nem deveria estar procurando no Egito o que Deus prometeu. Ah, vou falar, irmão. Você já vai ficar aqui até amanhã. Foi eu falando aqui uns negócios aqui. Você resolvendo os gabinetes tudinho, né? Vamos resolver os gabinetes tudo hoje. Resolveu os gabinetes tudo hoje. Entrou para a igreja, mas não quer acertar o casamento. É isso que Faraó diz. Pode ir lá, sacrifica, mas não sai do mundo não. Continua com a cara do mundo. Porque tem gente que quer só curtir a vibe boa da igreja. Só que esse negócio de curtir vibe, irmão, já passou. Porque aqui é lugar de fidelidade. Não é lugar de sentir as coisas. Passou esse negócio de ficar sentindo. Esse negócio de ficar sentindo é coisa do passado. Agora é lugar de confiança, lugar de fidelidade, lugar de certeza, lugar de convicção. A gente não vem para cá, irmãos, para se livrar de peso de consciência. A gente vem para cá porque tem um Deus vivo que opera no meio da sua igreja. E nós confiamos nesse Deus vivo, que Ele é poderoso para mudar a nossa vida completamente. Aleluia. Faraó está assim. Vai lá. Continua sacrificando, continua adorando, continua fazendo as coisas. Mas não saia do Egito, não saia do mundo. Mas olha o que Moisés respondeu no verso 26 do capítulo 8. Ele disse assim: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor o nosso sacrifício, o nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir no caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. O que Moisés aqui está dizendo? Com Faraó não se negocia. Porque aquilo que o Senhor nos disse é inegociável. Ah, não tem esse negócio, semana que vem eu mudo. Mês que vem eu mudo. Quando isso acontecer, eu mudo. Não tem isso, irmão. Você sabe por que ainda não mudou? Porque você ainda não se posicionou. Porque enquanto você não dá para Deus o que Ele quer, e outro, vou dizer uma coisa, eu já falei com o Senhor colocar 2 anos ali na porta, com a espada desembainhada, não vai sair ninguém aqui desse lugar. O anjo já está lá de pé, tem 2 lá. Olha lá, o anjo lá. Está lá, tem 2 anjos. Não vai sair ninguém, aleluia. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: o que Deus falou, irmãos, é um ponto final. Deus não colocou uma vírgula na sua vida. Ele te deu uma instrução e você tem que fazer exatamente o que Ele disse.
E é justamente por a gente estar abrindo concessões, a gente está emperrado em uma situação na vida, achando que é Deus que está demorando, mas na verdade é você que não está se posicionando. Aleluia. Glória a Deus. Não satisfeito com isso, Faraó faz mais uma proposta. Vamos ler o texto? Verso 28. Do capítulo 8, diz assim: então Faraó disse: eu os deixarei de ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem por mim também. Olha o que Faraó está dizendo agora. Tá bom, vocês querem ir? Vai, mas não vai muito longe não. Eu quero deixar lembranças minhas na sua vida. Eu quero que você vá, mas sempre se lembre de mim. Porque tem gente, meu irmão, que começou a frequentar a igreja e agora está assim: só foi eu entrar na igreja, pastor, que um monte de problema começou a acontecer. Estou com a saudade do tempo que eu estava na mão de Faraó. Eu era escravo, mas pelo menos eu estava num palácio. Deixa eu lembrar só uma coisa a você. A palavra do Senhor diz que quando a gente está no mundo, a gente está andando em trevas. Trevas, logo a escuridão. Quando a gente chega para Jesus, a gente passa a andar na luz. Então, quando a gente está em trevas, não tem como ver bagunça. Vou repetir. Quando estamos andando em trevas, na escuridão, não conseguimos ver bagunça. Quantos aqui conseguem andar dentro de casa com as luzes todas apagadas? Vocês tudo não conseguem, não? Você não consegue andar dentro de casa com a luz apagada, não? Consegue, não consegue? Porque você conhece o lugar, amém? A gente se acostuma, irmão, com lugares escuros. A gente se acostuma. Mas quando a gente acende a luz, a gente vê a bagunça que está às vezes dentro de casa. O que Deus fez na sua vida foi acender a luz da sua vida. E aí, a partir de agora, você começou a enxergar a bagunça que estava. O casamento não estava bem, a criação dos filhos não estava bem. Não é que quando Jesus chegou, começou os problemas. É que quando Jesus chegou, agora Ele está te chamando para resolver. Porque antes o Faraó fazia você se acostumar com os problemas e empurrando as coisas de qualquer jeito. Mas com Jesus não se leva a vida de qualquer jeito, não. Se tem problema no casamento, vai ter que resolver. Se está com problema com os filhos, vai ter que resolver. Se está com problema no trabalho, vai ter que resolver. E Deus vai chamar para resolver com um por um. Aleluia. E uma coisa que eu quero já falar para você aqui: Deus te chamou para você andar em paz e não para você ter razão. Deus te chamou para você andar em paz e não para você andar com razão. Porque tem gente, irmãos, que quer resolver as coisas dele no grito. Deixa que Deus resolve aquilo que você não consegue. Só anda em paz, perdoa logo, se reconcilia logo, fala que você está errado logo. Melhor é o Senhor, a justiça dele é melhor do que a sua. Aleluia. Ah, não, pastor, que você não sabe o que fizeram comigo. Mas eu sei o que Jesus fez na cruz por você. E vale muito mais você viver daquilo que Jesus fez do que a sua tentativa de estar certo nas coisas. Então, meu irmão, perdoa logo. Aleluia. Você sabe por quê? Faraó está assim, Satanás é assim. Entrou para a igreja, mas não precisa resolver isso agora não. Sabe por quê? Porque você está certo. Não vai muito longe com isso não. Mas, meu irmão, Deus, quando te chamou para transformar a sua vida por completo. Aleluia. E não confunda equilíbrio com ser morno. Porque tem gente que está vivendo assim. Eu até quero ir para a igreja, mas não quero me envolver tanto.
Até frequento, mas esse negócio de frequentar GC não é comigo não. Eu até frequento GC, mas se me chamar para liderar, eu não lidero. Eu até venho na igreja, mas esse negócio de curso de casais também não quero participar não. Eu até gosto de servir, mas frequentar a escala eu não gosto muito não. Porque tem gente que coloca o nome para servir, mas não frequenta escala. A oração dele é assim: Senhor, eu vou lá para a igreja, mas eu quero ficar escondido. Eu não quero ir muito longe com essa história não. Esse negócio de te servir, igual esse pessoal doido aí que serve de domingo a domingo, essa história não é para mim não. Sabe quem está te convencendo disso? Satanás. Sabe com quem você está conversando? Com Satanás. Porque, meu irmão, para o Senhor, a gente não se entrega pela metade, porque a entrega dele não foi pela metade não. Ele se entregou por inteiro. Então o seu tempo é do Senhor, o seu dinheiro é do Senhor, a sua vida é do Senhor, tudo que você tem é de Jesus. Aleluia! Então a gente não vai se entregar pela metade não. Então o faraó está aqui fazendo de tudo, para que o povo não largue as coisas. Abra sua Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 4, que eu quero te mostrar o que acontece com gente que não gosta de largar o mundo. Ainda bem que quem escreveu isso aqui foi Tiago, não foi a gente. Porque é ele que está falando isso, não sou eu. Olha o que o texto está dizendo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com? Fala com mais firmeza e mais certeza. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com quem? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de quem? Verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quem é que tem o Espírito Santo habitando dentro? Só te lembrar uma coisa, Ele sente ciúmes de você quando você se coloca dividido com alguma coisa. Porque Ele não vai dividir você com ninguém. Hoje, meu irmão, é dia de você decidir quem é o seu amigo. Se você é amigo de Deus ou se você é amigo do mundo. E deixa eu falar uma coisa, é melhor que hoje nós tomemos uma decisão de que vamos sair daqui amigos de Deus, desassociados das coisas do mundo. E às vezes, irmão, tem gente que pensa assim, essa pregação é para quem ainda não recebeu Jesus. Porque tem gente, irmão, que está há anos na igreja, mas ainda não oferta. Ainda não dá o dízimo. Tem dificuldade de perdoar. Tem uma cara aqui na igreja, outra cara lá fora. Trata mal a esposa. Trata mal os filhos. Sabe o que é isso? Caindo nas lábias de Satanás, porque ele diz assim, não precisa ir muito longe com essa história de ser crente não. Não precisa ter uma transformação assim tão grande não. Vive uma vida superficial. Não precisa falar lá no seu trabalho que você é crente não. Não precisa. Você sabe por quê? Porque se você falar, você vai ter que dar o exemplo. E é muito difícil, é melhor você viver uma vida de crente só lá dentro da igreja. Só dentro da igreja. Quando fizer uma festa, chama os demônios para participar. Pastor, tem gente que faz festa, faz sim. Tem gente que celebra casamento e quando você vai ver as músicas que toca lá, aí chama a Anitta. Aí chama a Ludmilla. E é um negócio de sobe, um negócio de desce, sobe. Eu já falo logo, vou falar de púlpito agora. Irmão, se vir me chamar para celebrar casamento, eu vou perguntar quem são os convidados. Porque se chamar a Anitta, a Ludmilla e companhia, eu não vou. Porque não adianta fazer culto no início e depois virar uma baixaria depois. Chama o Espírito Santo e depois está lá convocando o demônio. Aleluia. Glória a Deus.
Erga suas mãos assim. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida. A força que faltava para você abandonar algumas coisas na sua vida, o Espírito Santo está liberando sobre você agora. A força que faltava para você avançar, para você romper, o Espírito Santo está liberando sobre a sua vida agora. Você vai parar de ficar escondido atrás de algumas desculpas. O Senhor está tirando de você algumas desculpas. O Senhor está tirando de você algumas mentiras que o diabo implantou na sua mente, de que você vai continuar a mesma coisa. O ano você começou 2024 e você estava no estágio e permanece até agora, mas é o Senhor quem planejou esse ano de 2024, e eu estou aqui para te lembrar que Ele não vai terminar do mesmo jeito que começou, porque o que o Senhor tem para você é uma vida de glória em glória, de fé em fé. A luz da aurora, ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha, até ser um dia perfeito. Chega desse tempo, o Espírito Santo te envolve agora no nome de Jesus. Aleluia. Como não se bastasse, Faraó vem com mais uma proposta. Capítulo 10, no verso 8, ele diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão com você. Olha a pergunta que Satanás está fazendo. Ele primeiro falou: vão, mas permaneçam no Egito. Moisés se posicionou. Aí ele disse agora: vão, mas não vai muito longe. Mas Moisés se posicionou. Agora ele está dizendo o seguinte: beleza, agora eu quero saber quem vai com vocês. E olha a resposta de Moisés: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos que celebrar uma festa para o Senhor. Vou repetir: temos que ir porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Só que Faraó respondeu o seguinte: que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam que vocês têm más intenções. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adoram o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Sabe o que Faraó disse? Pode ir lá, mas a sua família fica. Pode ir adorar a Deus, mas o marido fica. Pode ir adorar a Deus, mas a esposa fica. Pode ir adorar a Deus, mas os filhos ficam. Pode ir adorar a Deus, mas os parentes ficam. Mas o que Moisés disse para ele: nós vamos sair daqui todo mundo. Vai sair eu, vai sair os jovens, vai sair as crianças, vai sair as mulheres, vai sair todo mundo desse lugar, porque não vai ficar ninguém para trás. Deixa eu falar uma coisa com você: o que Deus começou na sua vida vai respingar na sua casa, vai respingar na sua família, vai respingar nos seus. Não vai ficar ninguém para trás não. O marido pode não estar aqui hoje, mas é por enquanto. Pode começar a celebrar que daqui a pouco ele vai estar aqui. Pode comprar a Bíblia dele, pode comprar a camisa de voluntário, que daqui a pouco ele vai estar aqui. Não vai ficar ninguém para trás. Aleluia. Moisés está dizendo para ele: não adianta você vir falar gracinha na minha cara, porque quando Deus me prometeu, Ele disse que ia sair todo mundo, então vai acontecer exatamente o que Deus falou. Eu quero saber de você o que Deus disse para você. Deus disse que eu e minha casa. Não, tem gente aqui que ainda não está crendo nisso. Eu e minha casa, eu e minha família, eu e
e minha casa, eu e minha família. Sacode esse crente do seu lado e diz assim: a obra não vai ficar incompleta. Agora olha com convicção, dizendo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porque, meu irmão, quando Satanás começar a sugerir algumas coisas no seu ouvido, você tem que lembrar para ele o seguinte: você não está vindo contra mim. Deixa eu lembrar uma coisa, Satanás: eu não conto com a minha força. A minha força vem do Senhor. E deixa eu lembrar uma coisa: quando Deus me tirou do Egito, Ele disse que havia minha casa completa. Então eu não estou crendo em uma obra incompleta. Pode parecer hoje, irmãos, o filho pode estar entregue a algumas drogas, mas isso é por enquanto. De repente, o milagre do Senhor, o impossível, vai acontecer. Não, pastor, é porque o meu esposo, ele está lá, ele nem acredita, ele nem dá ideia, ele está lá agora assistindo televisão. Ei, meu irmão, você pode vir e pode deixar até um lugar vazio. Oh, ninguém senta aqui não. Por quê? Porque esse lugar aqui é o lugar do meu esposo. Já estou guardando para ele profeticamente. Ele ainda não está aqui fisicamente, mas eu já estou declarando que ele vai sentar aqui brevemente. Ei, meu irmão, você precisa ser ousado. Você precisa ser ousado. Você precisa chegar para ele e dizer o seguinte: ei, já te inscrevi no Start, porque daqui a pouco você vai estar lá servindo. Você tem que chegar para o seu filho e dizer o seguinte: ei, deixa eu te dizer, vou fazer sua matrícula no Carisma, porque daqui a pouco você vai estar lá pregando a palavra de Deus. Ei, meu irmão, se enche de ousadia. Moisés chegou na cara de Faraó e disse: vai sair todo mundo daqui, não vai ficar nenhuma unha da minha família no inferno. A libertação que começou com você não vai parar em você. E ele veio com uma última proposta. Êxodo 10, 24. Olha o que ele vai dizer agora. Êxodo 10, 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem ao Senhor. Fique somente os seus rebanhos, o seu gado, e as crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar animais para sacrifícios e holocaustos, que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Porque todas as vezes que você se posiciona, o inferno responde com resistência. Vou falar de novo. Todas as vezes que você se posiciona, o inferno responde com uma resistência. E a resistência, por mais que aumente, não é maior que o poder do seu Deus. O que o Senhor, porque Deus está permitindo o inferno resistir a Moisés e o povo, porque a vitória que Deus tem é maior do que a resistência que o inferno tem. Então às vezes a resistência está muito baixa e Deus está promovendo isso daqui. Então Deus fala assim: eu quero levantar mais, eu vou permitir que a resistência aumente um pouco mais. Você sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza dele. E quanto mais o inferno resistir a ele, mais eu vou mostrar para o inferno que quem age na vida dele sou eu. Então pode resistir o meu povo, que eu tenho poder suficiente para tirar eles de lá. Então Moisés disse na cara de Faraó: o nosso rebanho vai conosco, porque ele não pertence a gente. Esse rebanho é do Senhor, os nossos bens são do Senhor. Então, meu irmão, o mundo não pode tocar naquilo que Deus te deu. O inferno está aqui. Primeiro, pode adorar, mas não sai do Egito. Depois, pode adorar, mas não vai muito longe. Depois, pode adorar, mas deixa a sua família.
e depois pode adorar, mas os bens ficam. Mas Moisés, irmão, venceu todas as resistências. Só que o que vem agora? Porque parece que depois de a gente ter vencido tudo isso, você fala o seguinte para Deus: ah, Senhor, é agora que eu vou entrar em Canaã. E Deus está dizendo: ainda falta mais uma coisa. Ainda tem o Mar Vermelho. A resistência está aumentando. Mas o milagre, a resistência está aumentando, mas o propósito, a resistência está aumentando, mas a influência, a resistência está aumentando, mas a força, a resistência está aumentando, mas a mente, a resistência está aumentando, mas a autoridade, a resistência está aumentando, mas o poder, a resistência está aumentando, mas a presença. Satanás pode tentar te resistir, ele pode tentar te resistir, ele pode tentar te resistir, mas o que ele vai ficar surpreso é do tamanho do poder que Deus vai manifestar na sua casa, na sua vida, no meio da sua família, no meio dos céus. Quem ainda aguenta mais 10 minutos? Com esse tanto de amém deu mais de 1 hora. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar uma coisa. Venceu todas as resistências, mas agora tem um Mar Vermelho. E olha o que o texto vai dizer. Abra sua Bíblia. Lá em Êxodo 14, no verso 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem em Peri-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra e presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. O que o Senhor está dizendo? Eu vou mudar o rumo de vocês. O diabo está pensando que você vai por um caminho, mas eu vou fazer um caminho que parece que vai dar errado. Olharam para Jesus na cruz e disseram: agora acabou. Olharam para o Cristo crucificado e disseram o seguinte: agora podemos festejar. Mas o que eles não sabiam é que no terceiro dia, o que eles não sabiam era que no terceiro dia já estava programado, já estava no plano de Deus, já estava programado pelos céus. Ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Deixa eu falar uma coisa: pode estar parecendo que vai dar tudo errado, mas o inferno está sendo confundido, porque é o de repente de Deus. O de repente de Deus vai acontecer. Verso 8: porque o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente.
Os egípcios os perseguiram com todos os seus cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os seus filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham de trás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que, por não haver sepulturas no Egito, que o Senhor nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois seria melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha que ousadia o povo está dizendo para Moisés, mas olha que Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor fará no dia de hoje. Ele não vai fazer amanhã, Ele não vai fazer semana que vem, Ele não vai fazer no mês que vem. O livramento o Senhor vai liberar hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Moisés está dizendo para ele: calma, porque que Deus está permitindo eles se aproximarem? Porque hoje é o dia do livramento. Pode parecer que você será consumido por esses inimigos, mas o que Deus está fazendo é promovendo um livramento. E olha o que o Senhor vai dizer no verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O que o Senhor está dizendo para ele? Porque você ainda está orando por algo que eu já disse que é seu? Porque você ainda está clamando por algo que eu disse que já é seu? Porque tem hora que Deus não quer uma oração, Deus quer um posicionamento, Deus quer uma atitude. Deus não queria clamor, Deus queria que eles marchassem. O que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Ei, meu irmão, tem coisa que Deus já disse para você, então está na hora de você assumir um posicionamento. Para de ficar parado, para de ficar achando que Deus ainda vai fazer. Se você tem uma palavra, se você tem uma palavra da parte de Deus, Ele já liberou. Então o que Deus quer? Marche, 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 marche. Eu quero saber onde está o exército do Senhor aqui nesse lugar. Eu quero saber quem vai começar a marchar, quem vai começar, meu irmão, a começar a conquistar terrenos e territórios que o Senhor já disse que é seu. Chega de Satanás ficar provocando você e dizer que você não vai ter a sua família aqui. Chega, 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 chega. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Continue de pé. O Espírito de Deus está aqui. O que Deus quer de você é um posicionamento. Essa situação vai mudar quando você se posicionar. Por que você está com medo de dar passos à frente quando Ele já te disse que Ele é por você? Por que você está com medo de avançar quando Ele te disse: eu é quem luto por você? Chega desse tempo de contar com a sua força. A sua força, ela vem do Senhor. Chega desse tempo de Satanás brincar com os seus sentimentos, brincar com a sua mente e você achar que mais um problema vai se repetir. Chega desse histórico de repetição. A palavra do Senhor diz, meu irmão, em Romanos capítulo 8, que agora, pois, já não há nenhuma
nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto continua. Olha o que Moisés disse olha o que o Senhor disse para Moisés: e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas irão se dividir, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar, e serei glorificado em Faraó. Perceba que existe um passo a passo aqui. Primeiro posicionamento, marche. Segundo posicionamento, erga sua mão e tome o seu bordão. Posicionamento, erguendo as mãos e tome a sua palavra nas mãos. Eis que eu vou atrair os inimigos para correrem atrás de vocês, porque eu quero ser glorificado no meio da sua casa e no meio da sua família. Porque quando o milagre acontecer, quando de repente Deus acontecer, vão te perguntar: como que esse diagnóstico mudou? Se o médico já tinha dito que você só tinha alguns meses de vida. Como que esse menino mudou? Se ele estava entregue às drogas. Como que esse marido mudou? Se ele era um adúltero. Se ele estava prestes a acabar com esse casamento. Você vai dizer: eu tomei posição, e o Deus que eu sirvo tomou a minha frente, e Ele lutou por mim. Verso 19: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também uma coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs-se de trás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era de escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite do povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Perceba o que o texto está dizendo. Havia uma nuvem que estava na frente do povo, mas como o inimigo estava perseguindo por trás, o que a nuvem fez? E o texto diz que os inimigos que antes se aproximavam, mas agora eles não estão conseguindo se aproximar. Sabe por quê? Porque aquilo que era luz para o povo era escuridão para Satanás. E agora ele já não sabe mais para onde ir. Satanás vai ficar perdido no meio da sua casa, no meio da sua família. Ele não vai saber mais para onde você está indo. Ele vai ficar perdido no meio dessa história. O que está acontecendo? Eu estava avistando eles, agora eu não consigo mais avistar. Antes eu ainda via, mas aconteceu alguma coisa que eu não estou vendo mais. E o texto, meu irmão, vai dizer o seguinte: que Moisés diante do mar fez exatamente o que Deus disse. E a palavra do Senhor vai dizer que o mar se abriu para a esquerda e se abriu para a direita. No meio tem um caminho livre, mas na esquerda tem água e na direita tem água. Onde Deus falou para caminhar? No meio. Se colocar um passo para a esquerda, morre. Se colocar um passo para a direita, morre. Mas se permanecer aonde Deus falou, mas se permanecer no caminho que Deus falou, se permanecer no caminho que Deus falou, porque no caminho que Deus falou tem preservação, no caminho que Deus falou tem vida, no caminho que Deus falou tem salvação, no caminho que Deus falou sua família vai com você, no caminho que Deus falou os bens vão com você, no caminho que Deus falou os inimigos não vão tocar em você, no caminho que Deus falou tem glória, tem glória, tem glória, tem milagre, tem milagre. E o texto vai dizer que o povo atravessa. Moisés obedece ao Senhor.
Os inimigos estão achando que o mesmo caminho que serviu para o povo de Deus vai servir para eles também. Porque em algum momento o diabo vai achar que ele vai poder entrar no lugar onde Deus te curou, onde Deus te libertou, onde Deus já fez a obra dele. Mas tudo isso é Deus atraindo eles. Porque vai parecer que aquele caminho está fácil demais. Mas quando os inimigos... E Deus não vai deixar nenhum inimigo para trás. Quando todos entrarem, quando vir a força total, quando todos vierem para tentar, agora a gente destrói, agora a gente acaba com essa casa, agora a gente acaba com essa família. O que Satanás não sabe, que aquele caminho para o povo não é mais, porque aonde tem o sangue de Jesus, aonde tem a marca do sangue de Jesus, se não passar por cima, morre. Se não passar por cima, morre. Quando os inimigos entram no meio do mar, o texto diz que as águas, e não fica nenhum vivo. Nós iremos cantar um louvor agora, e essa canção será a sua oração nessa noite. Hoje é a noite de milagres. Vamos cantar essa canção. Cante de todo o seu coração. Vamos lá.